Oi, 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 minha gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. Pois muito bem, se você me segue no Instagram, você já veio o que atrás desse babado. Se você não me segue ou de repente você tá vendo esse episódio um tempo depois que ele foi lançado, eu vou te explicar o que tem a ver negócio de yoga e coisa do cão. Vamos lá. Era uma vez a Larissa, que agora é tipo uma atleta, né? Ai, como faz academia, pilates, várias coisas. E já estava nos meus planos, nada de tanto metas e tal, mas assim, de que eu queria experimentar outras coisas que tivessem a ver com exercício, movimento e etc. E uma das coisas que eu sempre quis foi relacionado a yoga. Por qual motivo? Porque eu sempre olhei ali para exercícios que parecem que tem uma relação com mobilidade, com alongamento. E eu tive uma ótima experiência nos últimos anos com Pilates, sabe? De ser uma coisa que eu gosto, que me dá prazer e que faz muito sentido também para os problemas de saúde que eu tenho, né? Os problemas no joelho, na coluna e etc. E uma outra que eu sempre ouvi falar, que toda a questão da yoga com os movimentos de respiração, inspiração, expiração, era muito boa para pessoas que são ou tendem a ser ansiosas, agitadas, que faz com que você tenha mais consciência corporal e etc. Então, eu coloquei na minha cabeça que em dado momento, neste ano, eu faria uma aula experimental de yoga para ver se eu gostava. Pois muito bem. Na semana passada eu fui para Curitiba, né? A família do Flávio é de lá, eu morei lá um tempo, os meninos são de lá. E aí eu tava conversando com a minha amiga queridíssima Poliana, se você está ouvindo esse episódio, eu amo você. E aí ela tinha postado uns negócios lá, que ela tinha feito alguma coisa, mas eu não entendi que era de yoga. Eu já sabia que ela tinha feito algumas vezes. E aí quando eu conversei com ela, eu falei, amiga, semana que vem, quando eu voltar para Santo André, que é onde eu moro, eu vou querer fazer uma aula experimental. E aí ela virou pra mim e falou assim, Lari, eu faço yoga, por que você não me falou e tudo mais? E aí eu falei, nossa, eu queria tanto ter essa oportunidade de poder fazer aula com você. Aí ela foi e me chamou. E eu fui numa aula de yoga às 6 horas da manhã em Curitiba. E não era só uma aula de yoga, mas era uma experiência que chama de hot yoga. Então é uma sala que fica tipo a 40 graus, eles colocam lá um eucalipto, então tipo parece que você tá numa sauna. E aí tem vários tipos também de yoga. Esse tipo de yoga é uma parada meio que, ao invés de ter... Gente, eu vou falar os nomes tudo errado, então se tu é da yoga, eu peço todo o perdão do mundo. Mas eu tô ligada que tem um que é bem famoso, que eu acho que é a Ashtanga, que é uma sequência de posições na yoga que já são coordenadas. Então, é tipo A, B, C, D. Esse é um movimento. E tem também uma yoga que é um movimento um pouco mais livre, que o professor meio que vai trabalhando a aula. E é esse tipo. Gente, eu sei que eu fui pra aula, eu amei, o espaço é lindo, a experiência de você estar lá também é uma coisa que eu acho que é muito importante hoje pra mim, exercício físico, é perceber que tá cada um fazendo o seu, ninguém olhando pra ninguém, entendeu? Tinha, acho que tipo assim, 99% de mulheres e tinha um homem fazendo a yoga. E, gente, eu achei uma experiência muito legal, muito gostosa. Gente, eu fiquei super feliz. Achei bem desafiador, porque por mais que eu já tenha uma certa experiência com Pilates e tudo mais, falando de alongamento, eu tenha um bom alongamento, eu não consegui fazer a aula toda. Então eu falei, nossa, que coisa legal poder fazer um desafio. E nessa que eu estava feliz, alegre e saltitante, o que a Tonga aqui foi fazer? Fui compartilhar no meu Instagram com as minhas amigas, não é mesmo? Fui lá e postei, gente, vou fazer uma coisa que eu sempre quis, yoga. E aí fui e postei. Aí... Quando eu postei esse negócio... Primeiro eu falei que ia fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Aí eu postei o negócio da yoga. Eu tinha já salvo aqueles stories pra postar mais tarde. Quando eu postei o primeiro mostrando que era de yoga, uma pessoa já foi e respondeu, ué, mas pode yoga? Aí eu falei, hã? Gente, faz tanto tempo que eu ando tão desconexa da ideia do pode ou não pode em relação ao católico... E não que eu acho que tudo é permitido, ou que, enfim, mas sei lá, acho que isso tá fora do meu radar há anos, né? E aí eu falei, uai. Daí eu lembro que eu postei, tipo assim, sei lá, eram 3 stories de 3 minutos. Os 2 primeiros era contando como foi a experiência, o que eu achei, o que eu achei fácil, difícil, o que eu achei legal. E aí, por último, era falando, gente, uma pessoa acabou de me falar que negócio do demo e tal... E se tinha uma relação com a espiritualidade, e eu respondi bem assim, lá não tinha não. Faz um negócio de on, assim, e tal. No final, ela deu umas palavras de bênção, falando umas coisas, tipo assim, que todos os seres viventes
não sei o que lá. Mas, tipo assim, ó, nada com coisa nenhuma, mandou um namastê. Aí eu virei pra minha amiga e falei, amiga, o que significa namastê mesmo? Aí ela falou, Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Aí eu virei pra ela e falei, mas é vários deuses? Então eu não acredito. Gente, eu assim, ó, eu viajada na maionese, assim, sabe? E foi, e postei. Minhas irmãs paramos a internet. Mas isso é coisa de católico, isso pode, não pode? Tinham desde pessoas que eu acho que realmente traziam dentro de si dúvidas sobre o assunto, a pessoas que começaram a me mandar post do padre churalabacando lá, dizendo, ai, minha gata, já pensei que ela tava comendo alguma coisa, tá tudo bem. Pensando, ai, porque o padre tal falou que é coisa do demônio. Aí eu fui ver, eu falei, nossa, já ouvi falar nesse senhor padre, mas não consumo nada do conteúdo dele, malemar sei do que se trata. Aí eu fiquei, gente, que doideira. Aí tinha as mais tranquilas, as que eu vi que tava querendo falar num tom informativo, outras que vieram numa vibe não pode, outras que vieram falar, nossa, tudo bem você querer ser diferente, mas você fazer essas coisas, você querer ir pra yoga, você já tá forçando. Graças a Deus, eu fui muito rápida e eu fiz um corte rápido Tramontina e eu excluí ela, bloqueei antes que a minha memória fixasse qual era o Instagram dela para não correr o risco de voltar e responder malcriadamente. Mas eu fiquei assim muito, gente do céu, acho que faz tanto tempo que eu não posto nada sobre isso. Eu achei que, de novo, acho que a galera que tem alguma dúvida sincera sobre o assunto, ok, mas... E nem tomei tanto hate assim, né? Mas tipo assim... Ai, me deu um desgosto, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, ainda tem pessoas que estão vivendo isso e eu sei que não é ainda, né? E ainda, eu acho que esse tom vem muito como a Larissa, que já viveu muito debaixo desse jugo, que já produziu muito conteúdo baseado em pode ou não pode, baseado na moral da igreja, e o afastamento que eu tive disso de forma intencional para que eu pudesse aprender a viver a minha própria fé. E isso, de novo, não tem uma relação com meu catolicismo, minhas regras, mas em se afastar um pouco desse tipo de conteúdo e, no meu caso, que sou católica desde sempre, de absorver muito mais o que eu tinha de doutrina e eu começar a ter o meu próprio discernimento. Porque o que eu vejo a respeito desse assunto é muito mais... Perdão. É muito mais comum a gente vê pessoas que vão produzir conteúdo na internet que estão baseados em dar algum tipo de orientação doutrinária. Supostamente essas pessoas elas estão ali para ajudar as pessoas na vida espiritual, mas me parece que todo o conteúdo ele é baseado em comportamento e não em vida espiritual. O que isso quer dizer? É errado que de alguma forma a gente fale sobre comportamento? Não, porque sim, a vida com Deus, a vida católica é sobre fazer ações e também deixar de fazer outras coisas que realmente não convém, não combina. Mas se toda vez que a gente vai trazer esses assuntos religiosos é sempre sobre pode ou não pode, existe um material muito importante que está deixando de ser falado e que inclusive está deixando de ser focado. Quem falar sobre a pessoa de Jesus, é falar sobre a graça de Deus, é falar sobre a beleza dos sacramentos, é falar sobre uma busca ativa de Deus, é falar que a nossa fé é muito mais sobre o que Deus realiza em nós do que sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é sobre a força do nosso próprio braço. E, de novo, isso não quer dizer que nós não temos que orientar o povo de Deus. Mas, para mim, é sobre o que você dá palco e o que você oculta. E se a gente tem um catolicismo no Brasil que é muito reforçada a ideia do faz ou não faz, sobretudo não faz e ainda dizendo é tom do demo, a gente está criando um povo que supostamente segue a Deus ou faz ou deixa de fazer algo por medo. E na minha concepção, esse tipo de pedagogia não funciona. Não funciona a médio e longo prazo. Eu acho interessante pensar num conceito de evangelização e de educação da mesma forma quando a gente pensa num jeito de educação e pedagogia com crianças. Cada um tem um jeito de criar o seu filho. E eu vou falar baseado naquilo que eu considero que é melhor. Para mim, uma educação baseada em repressão e medo, ela não funciona a médio e longo prazo. Por quê? É fácil você
imputar medo numa criança e supostamente ela não fazer algo. Tem umas que são mais corajosas, né? Mas você fala, senão você vai se machucar, senão sua cabeça vai abrir, senão o bicho papão vai te pegar, o homem do saco vai te comer, enfim, você ficar colocando um monte de coisa na cabeça dessa criança, né? Ou então quando você fala, porque o papai do céu não gosta, né? Tudo baseado no medo. Chega uma hora que essa criança ela vai crescendo e ou ela vai tendo atos de coragem porque o desejo dela é maior do que o medo, ou ela vai percebendo que aquilo que você falou não faz sentido, porque você não está ensinando ela de que o certo é certo e o errado é errado. Ainda que ela não compreenda aquilo e você está tentando explicar para ela, em muitos momentos ela vai ter que obedecer na base da autoridade. À medida com que você explica para ela o porquê que pode ou não pode, ela vai criando esse repertório, até mesmo de saber, minha mãe e meu pai estão me orientando sobre isso porque é o melhor para mim. Por exemplo, ontem aqui em casa foi dia de madalenas. Gente, meus filhos estavam aqui. Madalenas a gente faz um chá da tarde, que costuma ter bolos lindos, maravilhosos e deliciosos. Meus filhos amam bolo, como a maioria das crianças. Aí ele chega e pede um pedaço de bolo. Eu falo, tá bom. Daí eu falo, filho, mais um. E come. Só que, gente, é um monte de tia. Eles pedem 2 bolos pra todo mundo. Deu 7 horas da noite, eles estavam virados. Mas todas as vezes que o Caetano, sobretudo, vinha me pedir um pedacinho de bolo, eu virava pra ele e falei, filho, é só esse, acabou. Porque senão vai fazer dodói na sua barriga. Isso vai ser suficiente para que uma criança de 3 anos de idade fale, não vou mais comer, estou satisfeito porque faz dodói na minha barriga? Não. Mas com o passar do tempo, a ideia é que ele aprenda o limite de saciedade dele e ele fale, não quero, por quê? Porque faz mal e não porque minha mãe disse que faz mal. Você está conseguindo entender? Isso não funciona. Quantas vezes a gente vai levando essa educação infantil até a adolescência e isso irrita o jovem porque você não explica para ele porque isso vai te fazer mal. Ah, mas o filho não entende. Eu também acho que muitas vezes eles não vão entender de pronto, seja criança ou adolescente. Mas é importante muitas vezes só para que você não irrite ele ou para que essa repressão no futuro não gere compulsão. Porque é um clássico, por exemplo, na igreja. Parece que eu estou fugindo de assunto, mas a gente vai voltar para esse papo da evangelização. Todas as vezes que eu viro pra alguém eu só falo, você não pode isso porque medo, não pode isso porque aquilo. Chega uma hora, sabe a ideia ali da Miley Cyrus, que era a Hannah Montana, e ela tá toda fofinha e do nada ela raspa a cabeça e aparece pelada numa bola? É isso que eu sinto que acontece muitas vezes com o pessoal católico. É tanta repressão, é tanto não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Chega uma hora que ninguém aguenta isso e você explode. E falta tratar os seres humanos adultos como adultos. E você explicar para ele o conceito do que pode ou não pode. Quando aconteceu esse Paranauê, né? Outra palavra proibida no meio, mas enfim. Né? Quando aconteceu esse negócio da yoga, eu falei, gente, o que as pessoas estão falando sobre esse assunto? E eu fiz um Google. Gente, é desesperador o quanto as pessoas que se dispõem a evangelizar tratam os seres humanos adultos como idiotas. Que vai lá e responde assim, gente, tem uma raiz no hinduísmo e tal, mas os santos nunca precisaram disso. Beleza. Uma pessoa católica vai encontrar a meditação de outra forma. Tá? E aí, cara, tipo assim, me trata como adulta, me explica o porquê, mas será que não existe nenhum estúdio de yoga que não tá falando desse jeito? Então, assim, trata as pessoas como se fosse um monte de ameba. Eu não sei como você recebe conteúdo, mas eu não quero ser tratada como uma criança. Fala direito comigo. Ah, porque ações demoníacas. A palavra de Deus vai dizer que a gente tem que tomar cuidado mais com o que tá dentro do que tá fora, né? Então, às vezes, a gente só tá querendo viver ali a nossa vida, né? E aí é tanto cão, é surra de cão em cima da tua vida que você fica assim, gente, mas tudo é do cão. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não, nada te é permitido, nada te convém. E se você não se cuidar, o cão vai te comer. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Que vida com Deus que você escolhe viver? É essa vida baseada no medo, no não pode, no cão vai te comer, vai te pegar? Você é adulta. Se questione e queira mais do que isso para sua vida espiritual. Você precisa usar, a cabecinha que Deus te deu. Então, fulano disse um negócio. Ah, mas ele é padre. Gente, vamos lá. Todo respeito aos nossos santos sacerdotes.
Mas, nessa que ele é padre, ele é uma pessoa. Nessa que ele é uma pessoa, ele tem uma espiritualidade. Tem uns que estão falando bastante coisa que faz sentido. Tem outros que estão falando cada coisa que, olha, não vou excomungar ninguém porque não é meu papel, né? E nem o Papa sair excomungando todo mundo. As coisas esquisitas, entendeu? Mas coisa que não tem lé com cré. E aí? Ai, Larissa, então eu não posso ouvir tudo que o padre fala? Gente, eu não sei como nem orientar isso, mas assim, a gente tem que estar rezandinho, prestando atençãozinha, né? Nossa, tem discernimento aqui. É complicado, gente. É um assunto muito complicado. Então a gente tem que estar rezando, é isso que eu queria dizer pra vocês. Mas assim, ó, pra trazer um senso de mais ordem, assim, pra nossa fala, pra não ficar confuso. Eu vejo que a forma como muitas vezes a igreja quer evangelizar, e aí você também se veja enquanto ministro da palavra, de música, coordenador, líder, fundador, sei lá, você que está me ouvindo, é um jeito muito baseado no medo, no não pode. Isso não funciona, isso gera neurose nas pessoas. Não faça isso. Se você se dispõe a evangelizar uma pessoa, você precisa fazer isso de uma forma mais inteligente. E isso vai te custar mais. Ensinar alguém, você ficar lá falando não pode porque isso vai dar dorzinho na sua barriga, é mais custoso. Mas se você se atreveu a ter filho, vai ter que educar. Se você se atreveu à evangelização, eu suponho de que você quer formar esse ser humano como pessoa e não como uma massa de manobra, em que você imputa medo nessas pessoas e fala que não pode. Em que você fala que é do demônio e pronto, acabou. Em que você fala que Deus disse e pronto, acabou. Eu sou padre, eu tenho autoridade e pronto, acabou. Não. Ensinar as pessoas a pensar, a ser gente, a ser pessoa, vai dar trabalho. Não quer ter trabalho, não se meta com a evangelização. É isso. Porque eu vejo que muitas vezes a nossa religião e as religiões de modo geral, mas elas são muito criticadas porque elas fazem isso com as pessoas. Então, eu, Larissa, não me disponho a uma evangelização em que eu só viro para as pessoas numa pregação, num podcast, e eu só quero dizer para elas é isso, é aquilo. E não que não tenham coisas, eu não estou dizendo sobre uma verdade relativa, porque o certo é certo e o errado é errado. Existem coisas da moral da nossa igreja que elas não dão viés de dúvida ou margem de... Mas existem coisas que são passíveis de um discernimento pessoal. E para mim, por exemplo, uma aula de yoga é passível disso. É claro. Gente, nasceu onde? No cristianismo? Não. E nem tudo nasceu no cristianismo também está passível de não ter erro. Importante lembrar. Ok, mas isso aí foi lá em que ano? Em que lugar? Ok, todas as yogas são assim? Não. O que você vai fazer? Se você já olha para isso e fala, olha, prefiro não me meter com isso, não se meta. Você é livre para isso também. Se na dúvida isso pode te causar um incômodo ou não sei o que lá, ok. Mas se você é uma pessoa, e aí eu vou falar sobre a Larissa, não tô te dando conselho sobre a sua vida, a Larissa, vamos ver qual é. Vou chegar lá. Gente, não teria problema nenhum de cheguei lá, tá chamando um churum-chuchum, as coisas que não tem nada a ver com a minha paçoca. Gente, beijo de luz, fiquem com Jesus. Eu vou embora. Agora eu cheguei lá, vi que não tem nada de nada, eu vou aqui, ó, fazer meus movimentos, pegar a minha alma para Jesus. Ai, teve um momento que falou pro sol, eu falo para Jesus. Eu vou seguir minha vida, entendeu? Então, assim, dá pra gente viver um cristianismo de uma forma mais leve. Convém, não convém? Achei que era de um jeito, não foi? Entendeu? Porque tem coisa que você olha e você fala, poxa, não, isso aqui não vai me convém, não vou. Gente, vou passar amanhã. E tem coisa que você pode fazer uso dessa sua cabecinha que Deus te deu, de discernimento, você tem que olhar para a sua vida. Ai, gente, teve uma época, já acho que sobretudo antes ali de eu casar, né, que era um negócio, pode ir na balada ou não pode, pode não sei o que lá. Tem que pensar, bebezinha, entendeu? Vou trazer de novo esse discernimento da balada, que eu sei que não é da maioria, mas é tipo assim, pô, balada, quis música, quis amiga, né? Já discerniu. Você tem problema com isso? Qual que é teu passado? Teu passado te condena, não condena? É uma festa familiar? É o show da Anitta? Tu tá me entendendo? Né? Agora não, vou ali num happy hour, num samba com a galera do meu trabalho. As pessoas tão como, vestida como. Você vai lá, você tem problema com alcoolismo, vai beber uma caixa de cerveja? Poxa, melhor não tá indo, né? Então assim, é pensar. Beber pode ou não pode? Depende. Tu tem problema com alcoolismo? Tá muito triste? Cachaça é uma opção pra você? Tu encaixaçar pra esquecer?
Não, pô, tô aqui com a minha família, ó, cervejinha aqui, pô, mó calor. Eu nem gosto, porque eu não gosto do gosto. Mas eu já tive muito aquele olhar de, ai meu Deus, na dúvida, melhor não pecar. Né? Mas onde habita o pecado, né? Na embriaguez? O que é melhor falar para as pessoas? Não beba porque é coisa do capiroto. Se é uma pessoa consagrada ao Senhor, minha irmã. Cara, não quer, não faça. Não vai te fazer mal não beber. Você tá entendendo? Mas assim, e a ponderação? E a modéstia? E a moderação? Então, supostamente, quando você fala para a pessoa que não pode, você está livrando ela do mal. Mas, na verdade, você está impedindo ela de alcançar as virtudes também, né? Que é ponderação, até onde eu vou, o que eu faço. Está tirando da pessoa um negócio que o próprio Deus deu, né? Que é o tal do livre-arbítrio. O Senhor, ele não nos força nem a segui-lo. Quem dirá fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Ah, eu tenho medo que as pessoas se percam. Não é segurando, retendo ninguém que isso vai acontecer. Agora vamos voltar isso pra gente. Você, ser humaninho que está vivendo a sua vida, antes de tempos de redes sociais, você estava ouvindo o quê? O teu pároco, uma pregação ou outra, um livro ou outro. Hoje em dia a gente é metralhado com esse monte de conteúdo. Esse monte de coisa que está querendo orientar a gente do que fazer e do que não fazer. Esteja com um olhar mais atento. E eu te sugiro que se você segue uma pessoa que todo o conteúdo dela é baseado em capeta, cuidado do capeta, ué, você é da religião do capeta ou do Jesus? Tá falando demais de capeta já? Liga um alerta. Tá falando mais sobre pode ou não pode, sei lá. Cuidado também. Busque pessoas, conteúdos livres que estão falando sobre o Senhor Jesus, né? Que estão falando sobre algo que realmente vai edificar a sua alma. Você sabe por quê? Uma outra metodologia de evangelização é a gente falar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a presença de Deus, sobre o quanto viver com Deus é bom, é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é bom, lá. Não sei você, mas eu falei, ó, as minhas papilas gustativas espirituais já me deu vontade de orar línguas, porque eu amo a Deus, eu amo a presença dEle. Ontem teve uma Madaleninhas aqui, ó, delícia. Nossa, ouvi um louvor, como eu amo a Deus. Quanto mais cheia de Deus eu fico, mais eu quero as coisas dEle. Olha que coisa, olha que diferença. Aí eu quero as coisas dele. Quanto mais eu vejo os cristãos vivendo alegremente, eu vejo testemunhos, milagres, eu vejo a beleza de viver na graça e não no pecado, eu vejo casamentos sãos, saudáveis, eu falo, é isso que eu quero viver. Eu vejo uma pessoa alegre no espírito, forte nas tribulações. O meu desejo de Deus é tão grande, a minha busca de Deus vai crescendo tanto e eu vou me entranhando com Deus, que o pecado vem, pô, sou humana, né? Feita de carne, né? Tem que tomar cuidado pra bisteca não, né? Mas quanto mais eu me encho de Deus, mais eu quero as coisas de Deus. Então que tal se ao invés da gente consumir conteúdo, ou para você que produz conteúdo falando sobre coisas do cão, a gente falar sobre coisas de Jesus. E a gente querer mais as coisas de Deus. De modo que o nosso paladar, a nossa audição espiritual, a nossa visão espiritual deseja Ele, se regozija nele. Então, como eu tô cheia das coisas de Deus, eu vou num lugar e eu falo, pô, não tem Jeová aqui, mas não tem cão. Tá bom, neutro. Eu tô cheia de Deus. Então, xalala pra todo mundo. Daqui a pouquinho, sabe o que a gente vai fazer? Em nome de Jesus, as amiguinhas da yoga vai estar no Madalenas. É disso que eu tô falando, entendeu? É namastê, 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 coitada delas, é xalalá, minha filha. É disso que eu tô falando. Onde está a sua cabeça e seu coração? De novo, pra gente finalizar aqui ó, com Jesus. Aleluia, você quase um namastê. Eu acredito muito nisso. Ao invés de a gente ficar focado nesse pode ou não pode, tem muita coisa no reino de Deus que pode. E é bom demais viver com Deus. É bom demais provar das coisas que estão disponíveis. Quanto mais cheias de Deus, cheia de música de Deus, coisa de Deus a gente tiver, mais a gente vai conseguir ter discernimento do que é de Deus e do que não é, do que é do cão e do que não é, do que é humano e do que não é, do que é exagero, até como um excesso de zelo pela nossa alma. Eu acredito na boa intenção das pessoas, né, de que a gente se perca. Mas eu acredito que quanto mais de Deus nós somos, mais vida sacramental, mais constância na oração, mais leitura espiritual, mais a gente vai saber diferenciar o que é de Deus e o que não é. E para isso a gente vai poder viver o que Gálatas 5:1 fala, né?
foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Deus te sonhou para que você seja livre para fazer as suas escolhas. Então não aceite uma religião, uma religiosidade ou uma pessoa, seja lá quem for, que te trata como criança. Queira ser uma mulher adulta. Isso não quer dizer que você vai sair por aí provando de um monte de coisa. Não passa de louca e não bota isso na minha conta. Isso quer dizer que você é capaz de ser livre, madura, sábia e com discernimento. Para de querer ser tratada como criança, porque existe conforto também na alienação. É melhor que alguém te diga o que fazer. Mas até quando você quer ser tratada como uma menina e você não vai assumir a responsabilidade de ser uma mulher? Deus abençoe, salve Maria. Namastê hoje não. Ai, gente, é isso. Parem de me encher o saco. Eu sou mulher casada, tenho 2 filhos. Ai, não quer dizer que eu nunca vou errar. Mas, gente, pelo amor de Deus, deixa eu ser feliz fazendo a minha yoga. Pode ser? Vocês vão deixar? Obrigada, Deus abençoe. Para a gente finalizar esse episódio, eu pensei da gente colocar um emoji. Para você que talvez seja o primeiro episódio que você tá vendo, todo mundo que chega até o final, para eu saber que vocês estão comigo até o final, peço pra gente colocar um emoji. Seja você que tá me vendo ou me ouvindo no Spotify ou pelo YouTube. Aí você vai deixar, sabe o quê? Aquele emoji da cadeinha, sabe? Tem uma cadeia, sabe? Pra dizer que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Sabe? Parece tipo uma corrente, na verdade, não é uma cadeia. Uma correntinha pra dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você está me ouvindo no Spotify, não deixe de colocar 5 estrelas, que é o mínimo que esse podcast merece, entendeu? Com essa produção maravilhosa, tá aqui comigo, né? Maravilhoso. Tá bonito esse podcast ou não tá? Pode mandar um elogio também aqui pra essa equipe maravilhosa, viu? Se você, inclusive, é do ABC São Paulo região, olha o merchan, depois me paga um café, hein? Eu vou deixar o @ aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você contatar essa empresa maravilhosa, para você fazer o seu podcast, para você vender o seu produto, produzir conteúdo pro Instagram. Então, o que mais que eu ia falar pra vocês? Tá no YouTube? Poxa, me segue. Deixa um comentário, deixa sua cadeinha. Fala no que fez sentido pra você, quais são suas dúvidas e a gente vai conversando. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar pra vocês. Não tem. Então, Deus abençoe. Salve Maria, sou católica. Tô até usando o escapulário aqui hoje, tá bom? E por aqui, seguimos tentando. Até a próxima. Tchau, tchau.